já aqui pelo Facebook já está ok. Sempre tem um delayzinho. Está fazendo uma transmissão. Deu? Deu? Então tá. Estamos ao vivo. Então, bom dia a todos. Aqui é o Rodolfo, lá na ponta. Aquela Eleonora. E aqui o professor que nos honra com a sua presença, Luiz Gonzaga de Melo Beluso. Muito obrigada, professor. Está aqui nos nossos estúdios do Tutameia. E vamos ter uma conversa hoje sobre o Brasil e o mundo. E vamos começar pelo Brasil. Falando do Brasil, logo ao chegar, quando recebemos aqui o professor Beluso, ele manifestou a indignação dele contra um ato do Ministério da Educação, não é isso? Que está querendo cercear um curso na Universidade de Brasília. O senhor poderia comentar esse fato aí? O que está acontecendo aí? Então, eu hoje, logo cedo, quando eu acordei e recebi essa informação, né, eu me lembrei do historiador francês Jacques Le Goff, né, que escreveu um livro sobre a Universidade da Idade Média. E a universidade era um espaço de liberdade absoluta, né? Em plena Idade Média. Em plena Idade Média. Era protegida dos reis, dos senhores, da igreja, né? E aí vicejou o pensamento crítico, por exemplo, muito do que na Idade Média a gente às vezes acha que a Idade Média era um período de obscurecimento, em grande medida foi, porém a universidade estava lá, né? Senão você não teria, por exemplo, Guilherme de Ockham, não é? Na universidade, né? Pensando, é um antecessor do Descartes, digamos, né? Desculpe estar falando essas coisas. Não, mas é bom. E eu fico muito assim, preocupado quando há uma interpretação de que você possa bloquear, seja qual for o projeto intelectual, seja ele de direita, de esquerda, não importa, né? Você não pode proibir, investigar se o curso pode ser dado. Era um curso sobre o golpe, né? É um curso sobre o golpe, né? Você pode discordar, monte outro, sobre o respeito às instituições, é o que eles falam, né? Monte outro, faça um contraponto, mas a universidade não pode ser submetida a isso, né? Isso aliás, vai deixar o Brasil muito mal, né? Não são poucas as coisas que têm deixado o Brasil em má situação, né? No mundo, nós estamos perdendo, que as pessoas não têm muita noção disso, nós estamos perdendo prestígio, né? E até honorabilidade o país está perdendo, né? Com esses incidentes todos, né? A isso se junta um outro episódio que me deixou muito preocupado, que é a ameaça de greve dos juízes por conta da revisão que está sendo proposta no Supremo, a revisão dos auxílios, né, que se multiplicaram. Eu vi um presidente da Pamages, por exemplo, meu pai foi juiz e foi sócio da Pamages, e ele se endividou para financiar o estudo dos filhos. Eu soube disso depois que ele morreu. Era outra era, né? Os juízes não iam receber homenagens em Nova York, nem podiam falar tanto como eles falam pelos cotovelos. O juiz era um funcionário do Estado, né? Então, a outra coisa que me deixou impressionado é eles ameaçarem greve, porque está sendo discutido digamos, uma vantagem. Eu não vou dizer que é ilegal, porque não é legal, porém é uma coisa que tem que ser debatida, né? Não é porque está na lei que isso é intocável. A gente tem que respeitar a lei, porém, né, é bom a gente discutir sempre, né? E no caso do Brasil, essa discussão é importantíssima, até porque nós estamos num momento muito complicado do ponto de vista do que a sociedade está pensando sobre si mesma, né? Das interpretações sobre as questões, por exemplo, da violência, né? E que eu leio hoje na Folha de São Paulo,
um artigo de um jornalista chamado Eduardo Eineg, que diz que o problema não é do tráfico de armas, nem mesmo da desigualdade social, né? Eu entendi em boa parte o que ele quis dizer, mas eu acho que, se nós olharmos a questão em seu conjunto, eu prefiro ficar com o Benjamin Steinbrück, que escreveu ontem que o problema, né, é o problema de emprego, de segurança econômica, né? Então, eu acho que, por exemplo, isso que vocês estão fazendo é muito importante, porque isso dá diversidade ao debate, e a gente precisa ter, ao mesmo tempo, firmeza e serenidade, né? Porque nós temos que investigar os problemas a fundo, não com as nossas certezas, né? Com as nossas dúvidas, né? É bom ter dúvida, muito bom ter dúvida. E hoje em dia você tem uma tendência a ter certezas, certezas, em geral, bastante discutíveis e precárias, né? Mas, enfim, é isso que eu estou traçando um panorama mais amplo do que eu vejo hoje no Brasil. Minha preocupação é com os abalos nos alicerces da democracia e do equilíbrio social, que nenhuma sociedade sobrevive a isso. Sobretudo uma sociedade que está 80%, mais de 80% urbanizada e que criou um sistema complexo industrial, de serviços, etc. Não é assim, não dá para comparar com outros países periféricos que não tiveram esse avanço do Brasil, né? E o avanço hoje que o Brasil conseguiu é que está em questão como é que nós vamos avançar, prosseguir, como é que nós vamos seguir nessa trilha que foi interrompida há 20 anos, mais ou menos, né? Com o abandono do projeto de industrialização, né? Que a gente não vai repetir o passado, que nós, aliás, nunca repetimos, nós sempre andamos mais ou menos par e passo com aquilo que estava ocorrendo. E quando a gente fala em desindustrialização, nós estamos falando do abandono dessa estratégia de acompanhar o que está acontecendo no resto do mundo, né? E nós abandonamos isso, ficamos com uma retórica, né? Se temos que abrir a economia, né? Aí a gente olha a experiência de outros países, não é abrir ou não abrir, não existe essa dicotomia, né? Essa coisa binária. Como é que você vai abrir? Para quê? Com que propósito? Eu gosto de citar os chineses, né? As pessoas não gostam, mas em 1980 a China estava abaixo do Brasil, tanto como exportadora de manufaturados quanto como produtora de manufaturados. E o Brasil foi sendo deixado para trás. Então, se a gente não se der conta de que nós ficamos para trás e continuamos com uma retórica, retórica ideológica, precisa abrir a economia, precisa fazer muita coisa, né? Inclusive rearticular a estrutura de crescimento brasileiro, né? Aí vem a história, mais Estado, menos Estado. Isso é uma discussão tola, né? Porque eu não conheço nenhuma experiência de industrialização e de crescimento em que não tenha se apoiado numa cooperação, numa articulação entre Estado e setor privado. Eu não vou dar nem o exemplo da China, vou dar o exemplo da Alemanha no século XIX, vou dar o exemplo dos Estados Unidos, né? Que é uma ilusão achar que o Estado americano foi fundamental. Basta ver o relatório das manufaturas do Alexander Hamilton, né? Que infelizmente morreu era um pouco cabeça quente, morreu num duelo, né? Ele criou o primeiro banco dos Estados Unidos, né? Então, para não falar do List na Alemanha, que na verdade advogou, dos Estados Unidos ele advogou a industrialização na Alemanha com uma articulação que o Bismarck acabou fazendo. Então a gente precisa abandonar o que está acontecendo no Brasil, se você me permite, né, é que essas certezas acabaram tornando o debate muito binário, né? E a gente não olha as peculiaridades da economia brasileira hoje no mundo, né? E o mundo também mudou muito, né? O mundo não é o mundo ainda do período do crescimento mais abrangente, da incorporação dos trabalhadores ao processo de criação da renda e emprego, né? Que nasceu do pós-guerra, do pós-segunda guerra, e que foi esmaecendo, foi sendo substituído
pelo modelo Reagan-Thatcher, né? E aí as pessoas olham, mas aumentou a desigualdade. Falam, aumentou a desigualdade porque os processos e os mecanismos internos de combustão dessa economia começaram a se desfazer, né? Então, os estudos sobre desigualdade mostram que aumentou, né? Tirando o Piketty, porque o Piketty foi no ponto, ele falou, olha, uma mudança na composição da riqueza no capitalismo, né? Se aumentou muito o peso da riqueza vis-à-vis o processo de formação da renda, né? Da renda ali, do sujeito que recebe o seu salário, né? Então, o inchaço da riqueza financeira tem a ver com o constrangimento do processo de formação da renda, pega as taxas de investimento que caem sistematicamente, né? A articulação das empresas, né? Você tem, certamente, uma mudança no comportamento das empresas, né? Há vários estudos sobre isso, e aqui no Brasil eu não vejo nenhum debate sobre isso, não. Né? Nos Estados Unidos tem o William Lazonick, que fez estudos importantes sobre como isso mudou a estratégia das empresas, né? Elas agora são muito mais financiarizadas, né? Elas não só acumulam ativos financeiros, como elas compram de volta as suas ações. E boa parte do que a gente está observando desse comportamento eufórico das bolsas, quando a economia se recuperou, é verdade, de níveis muito baixos, né? Na Europa e nos Estados Unidos. Porém, do ponto de vista social, a coisa não vai bem, né? Você está criando empregos precários, né? Quer dizer, um modelo que exclui a população, deixa de lado a população, a grande massa da população, e é uma acumulação que se autorreproduz com herdeiros, e não é a chamada ascensão social, que era digamos, um marketing do capitalismo, parece estar comprometida demais. Né? Exatamente, porque isso, na verdade, isso é um valor do capitalismo, que eu acho um valor bastante importante na formação das mentalidades. Agora, é preciso entender que esse valor não está sendo entregue. Exato. Isso explica muito da eleição do Trump. Né? Você promete, mas não entrega. Então, isso vai frustrando esse valor da melhoria, da ascensão social, do desenvolvimento da sua própria personalidade, né? Da sua criatividade, da sua capacidade de empreender, mas isso precisa ter uma rede social que te ampare, senão isso não vai funcionar, né? Não funciona para a maioria da população, funciona de uma forma muito concentrada. Isso é tão verdadeiro que muita gente no Silicon Valley está preocupado com a renda mínima cidadã, né? Com a renda básica. Suplicy fazendo escola. Suplicy, pois é. Mas isso é uma coisa do Fon Pérez, né? Que o Suplicy deu. Não, eu sei. Mas eu quero dizer que isso é uma questão, eu disse para o Eduardo outro dia, isso é uma questão importantíssima, que ele levantou aqui no Brasil com pioneirismo, né? A gente tem que reconhecer que lá o Von Pérez atrás já estava olhando, e muita gente hoje, muitos países estão desenvolvendo programas para implementar isso, né? Eu estava lendo hoje, antes de vir para cá, a revista de tecnologia do MIT, né? Que eu recomendo que as pessoas que têm interesse, custa $9 a assinatura trimestral, né? Então, $9 dá para eu pagar, por exemplo, né? E eu entrei na revista e tem uma matéria muito valiosa sobre as tecnologias do futuro, suas vantagens, seus riscos, né? E, na verdade, as consequências sociais que elas vão trazer. Tem um engenheiro, eu acho que chinês, se não me engano, que falaram, é uma ilusão achar que essas tecnologias que estão avançando de uma maneira impressionante, né, elas não vão afetar os empregos, a estrutura do emprego e até a possibilidade de você gerar empregos suficientes para reabsorver aqueles que foram deslocados. Então não adianta a gente ficar se iludindo, não,
porque, em geral, isso é coisa dos economistas, né? Eu prefiro falar com os engenheiros, né? Os economistas ficam dizendo, não, mas porque na história do capitalismo, muitas vezes o progresso... Vamos pegar o progresso tecnológico do pós-guerra, você teve um avanço muito grande das tecnologias que foram absorvidas da própria guerra, né? Que foram muito importantes, né? E elas foram introduzidas, porém, elas foram introduzidas com um sistema de proteção social, com a Seguridade Social, com a ampliação do seguro-desemprego, com o investimento público muito alto. Né? Inclusive em educação. Nos Estados Unidos, as universidades Isso. se proliferaram depois no pós-guerra. Exatamente, muito bem observado. E na Europa também. Né? Então, se tinha sistema, o avanço tecnológico combinado com sistemas de equalização das condições, não só dessas oportunidades, mas também das condições de vida. Né? Só fazer um parênteses, quando eu vejo as pessoas discutirem a violência no Brasil, e falar assim, bom, a Europa está em crise, mas lá você pode sair na rua, você sai em Portugal, minha irmã teve lá, você sai em Portugal, você anda na rua, na Itália também, a despeito de Roma estar cheio de imigrantes, etc. Porém, porque você, apesar de tudo, você não destruiu os sistemas de proteção, você preservou a população, não deixou que isso acontecesse, nem na Inglaterra isso aconteceu. Eles estão cortando lá o National Health Service, etc. Mas você não tem essa situação de medo de se movimentar na sua cidade. Né? Então, se isso não é indício que a segurança econômica é uma condição sine qua non numa sociedade tão complexa e diferenciada, né? Com divisão do trabalho, com situações sociais desiguais. Se você não tem uma base comum de proteção, como é que essa sociedade vai se proteger da violência? Né? Eu fico muito impressionado com essas coisas binárias. Então, você está dizendo que não precisa haver um aparelho policial competente. Precisa, sim. Certo? Eu sempre me refiro ao Norberto Elias, que escreveu o Processo Civilizador. Ele fala de como a construção do Estado moderno, né, e o monopólio da violência pelo Estado, né, a monopolização da violência, é uma coisa fundamental para a pacificação da sociedade. Né? Vamos analisar, ontem eu vi um programa muito interessante do Bill Maher, que é um sujeito que faz um talk show nos Estados Unidos, e de vez em quando passa aqui no HBO, eu assisto, e ele estava com o presidente do México, o Vicente Fox, ex-presidente do México. E aí eles estavam discutindo a questão da violência, né, no México. Aí o Fox disse uma coisa muito óbvia. Falou, olha, no México foi uma tragédia essa história das Forças Armadas ingressarem na repressão, porque o tráfico comeu por dentro, só aumentou o poder do tráfico. Então, o que eles estão fazendo agora no México, e o Fox é um liberal, não estou falando Foi presidente da Coca-Cola. Foi presidente da Coca-Cola. E ele disse, olha, agora nós estamos cuidando o quê? De descriminalizar as drogas, porque o combate, na verdade, só aumenta a violência e aumenta a corrupção, né, do jeito que foi feito. E ele disse uma coisa, falou, olha, os cartéis, os poderes mais poderosos dos cartéis estão dentro dos Estados Unidos, não estão no México. Né? São os caras que controlam de lá a demanda, porque da onde vem a demanda de droga? Não é do México, né? É o grande, está lá. E os caras que controlam também estão lá. Como Então, dizem aqui, você não adianta combater as drogas na favela, não é lá que vai se combater. Não, o negócio é mais complexo. Então você tem que pensar de uma maneira muito mais... Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. Né? É uma visão simples. Não é que você não tenha que ter, na verdade, controle da legalidade das ações dos cidadãos. Isso é feito pela justiça e pela polícia. Isso é o Estado moderno. Não vamos nos iludir. Né? Não vamos achar e assumir uma posição anarquista de que você, numa situação como essa, se enfraquecendo o poder do Estado, você vai chegar a algum lugar. Mas
esse tipo de ação, digamos, pontual e sem articulação de outras coisas, não vai dar em nada. Porque você vai resolver o problema da reprodução da miséria na favela. Vai? Não tem nada a ver. Eu Agora, também- tem uma... Já que você está falando nesse ponto, tem muita discussão sobre a legalidade mesmo Sim. dessa intervenção, né, sobre os direitos que podem ser enxovalhados nesse processo. E há uma discussão, né, além da ineficácia que esse processo contém, quer dizer, ele não vai resolver nenhum problema de segurança. O senhor falou no início aí do seu receio sobre a democracia brasileira, as ameaças à democracia. Essa intervenção é mais um sinal de que as instituições estão, de forma precária, atuando no Brasil? Como é que essa questão democrática pode ser vista a partir desse episódio e de tantos outros aí? Não, eu tenho a impressão, né, entre as minhas muitas dúvidas e poucas certezas, eu tenho a impressão que nós entramos num processo de realimentação, realimentação positiva, quer dizer, uma coisa vai batendo na outra, é da teoria da complexidade isso, que tem efeitos muito negativos, né? Quando você fala realimentação positiva, a pessoa pode ter uma impressão, mas essa é uma expressão técnica. Então, eu perguntei aqui só sobre a questão democrática vis-à-vis esse caso do Rio e outros, né? Então, vamos começar com o impeachment da Dilma, né? Então, quando você tirou esse suporte, essa estaca que sustentava o edifício, isso não é um problema que diz respeito se o governo estava sendo bom ou ruim, né? Se todo governo que você acha ruim você quer tirar, né? Então você não tem um processo democrático regular, né, que consiga estabilizar a economia. A democracia, né, moderna, né, não vamos falar da ágora grega porque essa situação é diferente, né? Mas a democracia moderna, ela é uma forma de mediação entre interesses contrapostos, né? Então, o Estado democrático, na verdade, começa por reconhecer a diversidade de interesses, né? Se você permite a polarização disso numa categoria social, numa força social, isso, na verdade, produz um desequilíbrio, né? Vamos analisar todas as experiências em que crises econômicas, por exemplo, né? Depois a gente pode discutir como é que foi a crise aqui, que crises econômicas levam a medidas extremas, né? Nós temos vários exemplos hoje que são menos expressivos, mas vamos pegar os anos 30, né? A crise foi tão devastadora nos Estados Unidos e na Europa, mas você teve respostas diferentes, né? A resposta americana foi a do New Deal, né? Que foi ali, o Roosevelt foi fuça aqui, fuça ali, foi indo, ele às vezes era meio conservador em matéria orçamentária e fiscal, mas acabou... Mas, enfim, a sociedade americana conseguiu sobreviver com um Estado democrático de direito. Foi à guerra, não suprimiu isso, né? Aliás, foi importantíssimo para a vitória contra o nazismo na guerra. Na Europa, você teve duas experiências. Uma que começou ainda nos anos 20, a italiana, né? Uma marcha sobre Roma, né? O fascismo e o nazismo, né? Há um livro muito interessante de um alemão, cujo nome eu não consigo reproduzir, mas que está na minha biblioteca, chama-se Os Três New Deals, né? Em que ele procura mostrar que a catástrofe... Estados Unidos tinha mais de 20% de desemprego, a Alemanha 40%. Né? Os caras comiam cachorro, né? Aquilo foi uma devastação e o nazismo ele se impõe em 1933, depois de 3 anos de tentativa de fazer uma política conservadora que só agravou o desemprego, jogou as pessoas no desespero, né?
Eles já tinham passado por uma hiperinflação, e o que o nazismo fez foi o seguinte: olha aqui, ó, nós vamos montar um sistema de proteção para os alemães. Né? Montaram uma arquitetura de recuperação, que depois culmina no rearmamento. Né? Tinha lá o Sartre, que pensou nas coisas para frente, mas isso acaba levando a soluções extremas. Né? E o que eu estou dizendo é o seguinte: extremas e que têm seus efeitos econômicos que foram, digamos, favoráveis, sobretudo para a grande empresa alemã, porque ali o pessoal fala estatização, foi uma estatização, não foi. Foi uma privatização do Estado. Exatamente. Uma privatização do Estado. Quem quiser se inteirar disso, não precisa ler livro nenhum, assista o filme do Visconti, O Crepúsculo dos Deuses. Certo? Crepúsculo, não precisa ler livro, não. Vai no Crepúsculo dos Deuses e vê como era a imbricação entre o nazismo e a grande indústria alemã. Né? Que está aí até hoje, né? Não, mas isso no pós-guerra, é isso. Os nomes estão por aí. Estão por aí, estão circulando por aí, todos eles, né? Porque depois eles montaram uma empresa paraestatal chamada MEFO, você sabe disso? É bom falar com vocês, porque vocês sabem das coisas, né? Porque é chamada MEFO, que puxou o investimento. Ela emitia os MEFO Bills, que eram descontados pelo Banco Central, aí não tinha endividamento público, não é uma má solução, viu? Para você ultrapassar vários obstáculos aqui ideológicos que fica. O Sartre que bolou. O Sartre bolou, isso. Precisa ler o livro dele, é bom ler. Ele tem um livro de memória. Os primeiros 75 anos da Minha vida. Né? Isso. Você leu, né? Li. Não é interessante? Muito interessante. Porque ele começa a falar, os ingleses ficam dizendo que na verdade, a economia política de origem saxônica, anglo-saxã, fica com essa história de abrir a economia, mas não é isso que se trata, não é isso que ele fala? Bom, a gente tem que ter liberdade de espírito para apreciar, inclusive, o que foi feito, né, na história do capitalismo. Então, o que eu estava voltando é que essas soluções extremas, primeiro que elas não duram, né, elas não são duradouras. Segundo, que elas têm efeitos ambíguos, né, sobre a liberdade das pessoas. Foi terrível. De vez em quando, eu assisto e reassisto de novo a lista de Schindler. Né, que é uma coisa assim comovedora, porque é uma coisa inacreditável aquilo. Muito bem filmado pelo Spielberg, né? Aliás, o Spielberg é uma figura, né? Uma figuraça esse Spielberg. Mas, enfim, então, as duas caras dessas soluções, né? E parece que no pós-guerra o que foi dito é o seguinte: olha, a coexistência e a cooperação entre, digamos, o privado e o público, bem organizados, são fundamentais para você ter liberdade, prosperidade e igualdade. Né? Eu sou um estudioso do período do welfare state, que, no geral, teve seus problemas, né? Até porque ele não conseguiu resistir, digamos, aos impulsos mais agressivos da economia capitalista, né? Ele sucumbiu, mas é uma experiência interessante, porque todas as experiências digamos, totalitárias, né? E eu quero juntar o stalinismo nisso, né? Foram mal sucedidas. No geral, foram mal sucedidas, né? Então, falta, às vezes, a gente fazer uma crítica muito mais séria e fundamentada das experiências, mesmo das experiências socialistas, com capacidade crítica suficiente para não cair nas armadilhas das ideologias baratas, né? Mas a gente tinha a obrigação de rever isso, sobretudo no momento, né, Eleonora e Rodolfo, em que nós estamos às vésperas de uma transformação
tecnológica impressionante. E nós estamos numa rabeira, né? Voltando à revista do MIT, as consequências sociais e econômicas dessa mudança são muito profundas, né? E você vai ter uma redefinição de que é periférico e o que é central. A China certamente já está no centro, conseguiu saltar para o centro. E nós estamos ficando cada vez mais periféricos. Mas o senhor estava falando do abalo aos alicerces da democracia no Brasil. Sim. Então, A democracia no Brasil existe hoje plenamente ou ela está... Começou com o impeachment da Dilma, essa derrocada, digamos, dos pilares, ou esse atingimento dos pilares da democracia. E onde estamos hoje? nós estamos numa situação muito pior por conta da realimentação positiva, né? Isso foi passando, digamos, do impeachment, foi passando para a judicialização da política, né? No enfraquecimento do parlamento, enfraquecimento, digamos, moral do parlamento, com o golpe, foi uma coisa devastadora, né? Isso é muito ruim, eu não gosto quando enfraquece o parlamento. Eu gostaria que o parlamento fosse respeitado, né? Que isso faz parte das instituições. O judiciário foi atingido por essa onda de desconfianças em relação aos seus privilégios, né? E aí o executivo, né, tenta sobreviver à custa de golpes de publicitários como esse aí, envolvendo... Rio de Janeiro, é isso? Do Rio de Janeiro, né, envolvendo inclusive as Forças Armadas, o que é gravíssimo, né? Nós temos que ter respeito pelas Forças Armadas. Elas têm uma função constitucional que não é essa de ir revistar a bolsa de favelado, né? Então, eu sempre digo o seguinte, há uma resistência muito grande aqui a reconhecer que a polícia é um órgão importante da democracia, dos Estados democráticos, né? Vê se não é importante na Suécia, nos Estados Unidos, desde que ela esteja submetida aos controles da lei, né? Aí o controle é feito por quem? Pelo judiciário. E você empantanou tudo isso aqui, né? Ninguém sabe quem é que tem legitimidade mais. Empantanou. Boa essa palavra. Empantanou, Estamos num pântano No democrático. pântano, empantanou. Isso. E, na verdade, é muito difícil você levar um diálogo. Eu incluiria nesse pântano a imprensa, né, que apoiou o impeachment, né? E agora, por exemplo, eu leio na Folha de São Paulo os riscos, hoje no editorial da Folha, os riscos do autoritarismo, da coisa. Não perceberam antes? Isso está sempre rondando. Aqui no Brasil, esse risco está sempre rondando, né? Quando eu ouço, por exemplo, o meu ex-professor e amigo Fernando Henrique dizer que ele diz que não, que apontar o Flávio Rocha é como se apontar, digamos, um sujeito da Idade da Pedra para ser... Desculpa, né? Não é possível que o sujeito diz, né, que ele é liberal econômico e conservador nos costumes, né? O que quer dizer isso? Quer dizer o que eu tenho ouvido, né, que o feminismo, as políticas de gênero, eu acho que a gente tem que incluir isso nas nossas preocupações, que isso faz parte do processo de igualdade e de democratização da vida social, né? Progresso da sociedade. Do progresso da sociedade. Às vezes, quando a gente separa uma coisa da outra, é ruim, né? Se a gente, na verdade, não consegue enquadrar essas demandas dentro do processo geral de igualdade, liberdade, aquilo que está posto para a sociedade moderna, aí não dá para escapar. Não dá para escapar. Você vai escapar provisoriamente. Mas você não vai poder, na verdade, enclausurar isso numa caixinha, né, e esperar que as coisas mudem. Não, isso aí é um processo que está... Vejam, por exemplo, as manifestações dos estudantes hoje nos Estados Unidos contra o porte de armas, né? Que o Trump quer armar os professores. Mas é possível uma coisa Os dessa? estudantes voltaram lá na frente da Casa Branca. Não, eu, às vezes, como é possível?
Aliás, ontem, no programa lá do Bill Maher, em que estava o Salman Rushdie, então o Salman Rushdie estava esse Vicente Fox. O Vicente Fox foi de uma agressividade com o Trump, assim, eu fiquei impressionado. Que ele falou, não é possível, os Estados Unidos funcionavam para a gente como uma referência democrática. Agora vocês têm um presidente que faz coisas do arco da velha. Essa história de armar os professores. Uma coisa... Mas é uma coisa assim, assustadora, porque o nível de imbecilidade é muito grande. Não é que o Vicente Fox disse. Né? Falou, não é possível isso, porque, na verdade, isso contraria toda a tradição democrática americana, mesmo que ela tenha sido usada, às vezes, para interferir em outros países, mas eles lá dentro conseguiram manter um certo equilíbrio. Né? Mas esse destampar dessas ideias mais reacionárias, mais retrógradas, acontece aqui, você acabou de falar no Flávio Rocha, né, que tem esse discurso de ultradireita, e que conquista... Ele não sabe o que ele está falando. Mas ele conquista apoio de alguns Sim. empresários. Como é que o empresariado está embarcando nessa conversa super conservadora, ultradireitista? Como é que o empresariado é assim, tão reacionário? E até de alguns que se dizem progressistas. Né? A votação da intervenção no Rio de Janeiro, no Congresso, demonstrou isso. Partidos que estão fechando com a oposição, apoiando essas medidas aí de repressão. Né? Pois é, então isso revela, na verdade, essa fragilidade do Congresso, esse medo dessa parcela da opinião pública. Porque ontem o Vicente Fox disse no programa, o maior risco de uma sociedade era se mover pelo medo. Né? Ele disse isso em relação ao país dele, o México, que entrou numa espiral de violência incontrolável. Então, a pior coisa, e na verdade nós estamos mobilizando o medo. Né? A gente tem que ter claro que... Hoje aqui no Brasil. No Brasil. Estão mobilizando o medo. Então, as pessoas que se movem pelo medo, elas acabam, na verdade, tomando as piores decisões, né? Aceitando coisas que seriam inaceitáveis em condições normais. Então, num debate, digamos, mais amplo e democrático da questão da violência, a gente deveria incluir, inclusive, a melhoria das condições da polícia. Veja só, que a polícia, o carro não funciona, o pneu está furado, o cara não recebe o salário, né? As mulheres vão toda hora à frente das delegacias, ou não sei de onde, dos quartéis, para protestar contra... Então, isso tem uma relação muito clara com a deterioração das condições financeiras. Aí vem assim, não, mas é porque houve, e isso vem de longe, a deterioração das condições financeiras. Você tem que fazer um programa de emergência. Agora você vai gastar dinheiro com as Forças Armadas, por que não faz um programa de emergência para proteger as pessoas dos efeitos do desemprego, da criminalidade, etc. Dá condições para a polícia funcionar. Olha, eu trabalhei no governo, em muitos governos, três governos, na verdade, e vi que no Brasil é uma resistência assim muito grande a você remunerar corretamente os policiais. Muito grande, mas muito grande mesmo. Eu tenho amigos que foram governadores e que tinham essa resistência. Falei, por quê? Porque isso é uma condição fundamental do Estado democrático. Você tem uma polícia bem treinada, bem educada, educada nos princípios de respeito ao cidadão. Né? Eu vou contar para vocês, eu estava andando com a minha ex-mulher e minha filhota, indo para uma consulta médica, e vi que havia um cerco na minha região de Pinheiros ali, que era uma manifestação, acho que do pessoal do Passe Livre, na casa do Dória. Né? E eu não sabia, então eles fizeram aquele cerco, estava cheio de policial. Aí eu, passando ali, eu virei a manivela abri, não tem mais manivela, apertei o botão do vidro e perguntei para o policial, o que estava acontecendo aqui? E ele me respondeu assim, como se ele estivesse respondendo para um meliante. Eu falei, você não pode fazer isso,
vou dizer uma coisa para você. Você não pode fazer isso porque você tem que respeitar o cidadão que paga o seu... Eu não devia ter dito, mas paga o seu salário. Não sei o quê. Veio outro falando, não sei o que lá. Porque eles não têm essa noção de que eles são servidores públicos. O sujeito veste uma farda, eles são mal treinados, coitados. Eles não têm culpa, são mal treinados, são mal informados, têm valores que não se coadunam com a democracia, né? Então, isso tudo faz parte desse ambiente que a gente está vivendo. E aqui, assim, como isso não está enraizado, esses valores democráticos não estão enraizados, eles não estão nem mesmo nas instituições, nem mesmo no parlamento, eles estão, eu vi os pronunciamentos dos deputados, dá vontade de se jogar do 10º andar, né? Então, como isso não está enraizado, como é que você quer que um policial mal treinado, mal remunerado, mal informado, ele se porte de maneira adequada? A gente deve desistir disso? Não. Nós temos que insistir. Falar, não vamos confundir as coisas. Você precisa de um aparelho que garanta a segurança do cidadão. Né? Porque essa sociedade tem um pensador, digamos, o maior deles, liberal, chamado Hobbes. O pessoal acha ruim com o Hobbes, porque diz que ele falou do Leviatã. O que ele falou? Diz que aí se fica usando a palavra Leviatã. O Leviatã é uma condição de liberdade. Né? Liberdade que implica assim, não há possibilidade de um indivíduo atacar o outro para garantir os seus próprios interesses, sua própria liberdade. Né? É isso que ele falou, não foi isso? Ele falava do medo e da ambição, greed and fear. Né? Isso é que move, é fundamental, isso para analisar a sociedade moderna. Então, isso está amparado na lei e está também executado pela justiça e pela polícia. Né? Então, eu acho que, às vezes, nós mesmos nos esquecemos desses valores importantes. Isso é a base do Estado moderno. E não adianta você dizer, não, então, o Estado está desaparecendo pela globalização. Isso é uma bobagem monumental, não é? Falta de noção. O que está em risco agora no mundo inteiro e no Brasil é a democracia. No mundo inteiro. E no Brasil está em risco a democracia. Por conta do quê? Do modelo que liderado pelo capital financeiro, que, na verdade, quer excluir a democracia do jogo? Você vê, é o seguinte, eu fiquei, assim, não devia ter ficado pasmo, devia ter só confirmado as minhas parcas ideias. O Bolsonaro vai falar num seminário do BTG Pactual e é aplaudido de pé pelos investidores. Você acha que eles têm algum compromisso com a democracia, que nos valores deles, salvo saber o que vai acontecer com a curva de juros, se ela vai empinar ou não, né? O que vai acontecer com o câmbio? Né? Como é que os empresários entraram nessa? Por quê? Pois é, porque isso é um fenômeno que, na verdade, não depende dos indivíduos, mas é com uma onda que vai tomando conta das mentalidades. Né? E como eu conheci muitos empresários muito diferentes desses que estão aí. Eles não têm mais empresário no Brasil. Empresário no sentido daqueles que estão comprometidos com o seu negócio. Eu conheci Antônio Hermílio, eu fui do Fórum Gazeta Mercantil. Né? Conheci o Bardella, que é uma pessoa adorável, além de ser palmeirense, meu amigo. Né? Conheci o Abílio, foi eleito, né? O Severo. Então, eles, na verdade, eram empresários que estavam comprometidos com os seus negócios. O Mindlin. O Mindlin me disse, em 96, antes dele vender a Metal Leve, ele me disse, olha, eu não estou aguentando mais o câmbio valorizado, etc. Não estou aguentando mais isso. Vou vender. Ele me disse na casa da Cosette Alves. Me disse que tinha lá um jantar quando ele era casada com o Sayad. Ele veio, sentou do meu lado e falou isso, eu vou vender, porque eu não... E eles desapareceram. Né? Então, esse fenômeno do rentismo não é um vício individual. Isso diz respeito àquela mudança na composição da riqueza que eu estava falando. Né? Então, isso afetou profundamente a estratégia das empresas, a maneira de você administrar. Tudo parece natural.
Né? E não tem visão de país, nem Não, projeto isso nenhum. não, O que não. importa são os dividendos Sim. não tributar, que não são tributáveis. Isso. Que é uma coisa inacreditável que você tem. É o Brasil e acho que mais um país ali da ex-União Soviética, acho que é a Estônia, né? Que não tributam dividendos. Aqui, o ano passado, foram pagos mais ou menos 270 e poucos bilhões em dividendos, sem nenhum imposto. Né? É uma coisa inacreditável. Ontem saiu o estudo do IPEA mostrando, né, que 2/3 da renda dos que ganham acima de 160 salários simplesmente não são tributáveis. Né? Então, é uma marca de concentração de renda. Né? Não, brutal, né? Brutal. Isso afeta, na verdade, inclusive a definição, composição do orçamento. Né? Aí você faz um teto de gasto, né, que não é execuível. Eu peço desculpas para quem está defendendo isso, mas é completamente inexequível. Então, aliás, vai começar a regra de ouro, por exemplo, não pode ser cumprida. Então, você vai desmoronando tudo. Então, se agora você fazer uma reforma tributária aqui, eu assisti várias vezes esse episódio, é uma coisa muito difícil, porque a resistência, a ideia de que o Brasil tem uma carga tributária muito alta, primeiro, não é verdade. Segundo, que essa carga tributária é muito mal distribuída. Então, os serviços sociais, na verdade, o grosso do financiamento do Estado, né? O grosso dos orçamentos vem daqueles que mais precisam do gasto público. Então, exatamente. Os mais pobres é que pagam imposto. Os mais pobres e a classe média pagam imposto. Os ricos não pagam. Não pagam. Eles pagam 6%, pelo esse estudo, é 6% que eles pagam. Esses que ganham acima de 180 salários, mas 6,1%. Porque você contando os benefícios fiscais, né? Sim. Agora, professor, o senhor falou antes do medo, que a gente está sendo regido pelo medo. E falou antes das experiências fascistas e nazistas. O medo é um caldo de cultura que dá espaço para esse tipo de regime, de sistema. Ao mesmo tempo, o Brasil parece muito grande para ficar numa camisa de força desse tipo. A gente corre algum risco de cair num regime fascista ou nazista, enfim, alguma coisa desse tipo? Não? Olha, a gente não pode de maneira... Não estou dizendo que a gente vá cair, estou dizendo que a gente não pode excluir esse risco de jeito nenhum. Porque o processo que nós estamos observando, a despeito das intenções das pessoas, ele adquire vida própria. Né? Uma coisa puxa a outra. Nós estávamos discutindo, antes de começar a entrevista, estávamos discutindo sobre a desmontagem do quadro institucional que promoveu o impeachment da Dilma. Isso foi o primeiro erro. Né? O primeiro erro. Seguiram-se outros. Não é? Eu me lembro muito bem. Outra coisa é a questão do combate à corrupção. O combate à corrupção tem que ser uma coisa permanente numa economia como essa. Porque as relações entre privados e privados, entre públicos e privados, sempre abre espaço para que você tenha corrupção. Então, se achar que você vai, de uma canetada só, acabar com a corrupção, isso você está mentindo para a população, que você não vai acabar. Você tem que ter um controle permanente, criar os seus órgãos. É muito difícil. Você nota claramente que as pessoas não sabem. Tem livros e livros, inclusive um texto maravilhoso do filho do Robert Kennedy nos Estados Unidos, falando como o dinheiro controlou o parlamento, controlou o executivo, né, as empresas de petróleo, né, as empresas de armamento. Né, o próprio presidente dos Estados Unidos, ele é useiro e vezeiro em práticas, digamos, pouco ortodoxas, né, quando ele tinha aquela empresa imobiliária dele. Né? Há vários textos que mostram isso. Então, isso é um controle permanente. Né? Você não pode abandonar isso, porque isso é do DNA da economia capitalista. É do DNA. Não vamos inventar.
Né? Aí vem o sujeito que precisa tirar o Estado. Aí ele vai lá no BNDES e tira 1,6 bilhão. Né? Então, tá bom. Então, vão tirar para os outros e fica para ele. Né? E você tem várias dimensões. Por exemplo, esses privilégios que você tem em alguns setores estatais vis-à-vis a outros é corrupção. No sentido, digamos, Cícero teria feito um discurso contra isso. Então, ao temporal mores teria feito. Mas o que eu quero dizer é que sempre o aperfeiçoamento da vida democrática supõe um combate permanente à corrupção. Só que você não vai acabar, porque isso é sistêmico. Né? Você olha, toda vez que eu vejo uma operação da Polícia Federal, né, você vê como, inclusive, está arraigado, e você tem uma hipocrisia, vai para baixo, vai muito para baixo, em todas as esferas. Se você acha, por exemplo, que as relações no privado-privado são relações, digamos, impecáveis, determinadas, digamos, pelas regras do mercado, está muito enganado. Então, você não sabe nada de como funciona, por exemplo, um departamento de compras ou de aplicação financeira de uma empresa privada. Há sempre o risco, não estou dizendo que eles sejam necessariamente corruptos, longe disso, mas há sempre o risco de que a vantagem financeira, o dinheiro, como diz o Papa Francisco, de quem eu sou grande admirador, vocês também, do grande Papa Francisco, ele deu o esterco do diabo. Não é? Ele não disse isso, que é o esterco do diabo. Então, a gente precisa prestar mais atenção no Papa Francisco. As pessoas não prestam, mas ele sempre diz coisas, né, de dentro de uma igreja... Muito ousado, né? Muito ousado. De dentro de uma igreja que é problemática, olha, eu sei, porque eu fui seminarista dos jesuítas. Então, eu sei de dentro como são as relações de poder lá. Mas sei também que o potencial, digamos, civilizador da Igreja Católica é muito grande. Né? Tanto que é uma pena, né, quando você olha o que aconteceu com a Reforma Protestante, por exemplo. Né? Foi um momento importante, né, de renovação da Igreja, inclusive, né, que teve efeitos para frente, e o que viraram as seitas protestantes, né, conservadoras, antiluministas, né, não todas, mas muitas delas. Mas a gente está vivendo quase uma fase anti-iluminista, começando pela questão da universidade, que o senhor falou. Aliás, não é que até o feudalismo era mais, digamos, estimulador do pensamento, e todos esses movimentos, essa regressão, ela é inevitável? Como é que as forças democráticas estão atuando? Como é que o senhor vê isso assim nesse embate que ficou mais claro entre essas forças retrógradas e enfim, as progressistas? Então, eu acho que nós estamos num momento de uma transição, uma mudança muito mais profunda do que nós estamos conseguindo analisar. Né? E ela envolve esse risco de avanço do que você chamou de anti-iluminismo. Né? Para não ser muito pessimista, né? Eu vou invocar aqui o espírito, a fenomenologia do espírito do Hegel, né? Que dizia que convivem e se movem juntas, né? Digamos, a positividade e a negação. Eu acho que eu estou simplificando um pouco, mas a negação é importante, né? Eu estava relendo outro dia a fenomenologia do espírito a propósito de um artigo que eu tive que escrever no Valor, que me pediram, sobre a construção da arena do Palmeiras. Né? E eu falei que aquilo é o fruto do espírito palestrino, que ao mesmo tempo tem o conservadorismo mais acendrado e por isso mesmo a capacidade de inovação mais ousada. Né? Então, eu falei do espírito porque as pessoas pensam que isso nasce das virtudes de uma pessoa, e isso no Hegel não tem. Né? Tem o espírito e as pessoas executando as suas determinações. Né? E nós estamos vivendo um momento assim, que você tem, sim, hoje, esse momento de negação da liberdade,
da igualdade, né? Se você for mais longe, além do Hegel, né, e entrar no seu maior, digamos, discípulo e crítico, né, ele mostrou isso, né, que as pessoas pensam que o Marx fez uma negação do capitalismo no sentido mais vulgar da palavra. Não. Ele mostrou as potencialidades, os riscos e as possibilidades. Né? Se você chegasse para ele e falasse, ó, teve socialismo na União Soviética, ele ia pedir para fechar o caixão de novo. Abriu o caixão e falou, ó, teve socialismo aqui. Ele falou, aqui não vai dar. Aliás, ele dizia que não ia dar. Mas, enfim, porque ele tinha uma visão. Eu fico impressionado quando releio e, por exemplo, você pega as considerações dele nos Grundrisse sobre o progresso tecnológico. Você abre, você parece que está lendo a coisa de agora. É o que a gente constatou ontem, ao lembrar, o programa de ontem, a gente lembrou os 170 anos do Manifesto do Partido Comunista e com o professor Grespan, e ele mostrando quão atual eram aquelas palavras escritas há quase 200 anos. Né? Impressionante. Você pega, eu distribuo sempre para os meus amigos, né, o Fragmental Machines, o fragmento sobre as máquinas. É um negócio de uma atualidade, a percepção da natureza do progresso tecnológico. Né? Quando ele fala do sistema de máquinas e fala do General Intellect, o que ele fala do General Intellect? É esse fenômeno da inovação que é feita coletivamente. É só você pegar o Silicon Valley ou pegar qualquer outra, os Estados Unidos, por exemplo, você pega a revista do MIT, você vai ver o que ele está falando do General Intellect. O que é o General Intellect? É a capacidade coletiva de criação de coisas novas, que está embutida, começa a estar embutida quando você trata o corpo de trabalhadores como um coletivo, não é o trabalhador individual contra a máquina vis-à-vis ao coletivo dos trabalhadores, e o potencial disso é uma coisa impressionante. Eu recomendo até ao pessoal mais conservador que, como diz o outro, abra o espírito e leia, porque é uma coisa que não tem nada a ver com... Ele não fala de socialismo, ele fala do capitalismo, certo? Como é que ele, na verdade, desenvolve potencialidades que exigem que ele se modifique, que ele vire outra coisa, né? Porque senão a convivência social fica impossível. Aí você pega os analistas de hoje e fala, a estrutura o assalariamento está em questão. Certo? Como é que você resolve? Aí vem a história do Suplicy, né? Vem da renda básica de cidadania. Porque você entrou num problema muito difícil. E você não pode voltar para trás. Né? A ideia de voltar para trás, então, ser um ludita, não vai dar certo. Não, né? Não vai funcionar. Você tem um potencial enorme de melhorar a vida das pessoas e também de piorar. Né? Movido pelo aumento da taxa de lucro. Da taxa de lucro e da produtividade, que é cavalar. Né? Eu estava falando aí daqueles processos em que você tem uma ligação entre vários modelos matemáticos são capazes de criar, fazer com que a inteligência artificial não só ordene os dados atuais, mas de criar novos dados, que é um risco e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade. Então, você vai ao Fragmental Machines, ali você vai ver que o sujeito não era exatamente um panaca. Né? Não era um panaca. Mas, professor, o mundo está tumultuado, há notícia de dados que apontam para um crescimento, superação da crise de 2007 e 2008, ao mesmo tempo as bolsas apresentam essas oscilações. Para onde a gente está indo do ponto de vista mais macro? O mundo vai enfrentar uma nova crise ali na esquina, a crise faz parte, o que vai acontecer no mundo? Então, vamos... Eu não posso fazer essa previsão. Não, né? Não é uma previsão. Do jeito que eu ando parco de dinheiro, eu venderia essa previsão. Venderia? Mas, sim, venderia sua previsão, claro. Previsão. E os números da Mega Sena. Isso. Eu jogo na Mega Sena toda
Toda semana eu não também consigo acertar nada, mas enfim. Vamos começar pelas mudanças na geoeconomia e na geopolítica mundial. Né? Você lê, vai olhando os sites lá nos Estados Unidos, os jornais, o New York Times, você tem um avanço assim, impressionante da China com uma estratégia, a outra estratégia agora, né, de trabalhar na infraestrutura dos vizinhos e mais adiante, inclusive dos países europeus. Sim, a Rota da Seda. A Rota da Seda. E isso foi, na verdade, anunciado claramente pelo primeiro-ministro chinês, o Xi Jinping, né, que essa era a estratégia chinesa, que é o chamado soft power, né? Os americanos chamam de soft power, estão muito preocupados, né? Muito mesmo. Os órgãos de segurança americanos estão preocupadíssimos com esse avanço da China. Agora, isso, né, tem problemas sérios de compatibilização e de coordenação. Eu não creio que o Trump seja capaz de absorver e de encaminhar isso corretamente, né? Digamos que ele não tem uma sabedoria do Roosevelt, né? Vou dizer que está bem abaixo. Né? Então, isso é uma ameaça realmente para... Imagina a possibilidade de choques aí. Então. Você tem choques porque eles estão cuidando ali de mobilizar os japoneses e outros ali em relação ao que eles chamam da proteção daquelas ilhas do Pacífico, no Mar do Sul da China. No Mar do Sul da China. Né? Sempre há um pretexto. E vamos admitir que as intervenções americanas ultimamente não têm sido muito bem sucedidas. Vamos ver. Trabalhadas, né? E desastrosas. Depois da Segunda Guerra não ganharam nada. Nada. Só perderam. Desastroso. O que eles fizeram no Oriente Médio é um desastre na verdade, desestruturar os regimes que estavam lá. Né? Você você abriu a caixa de Pandora. Né? Você teve, na verdade, você pode dizer que o Estado Islâmico é resultado desse confronto permanente. Né? Eu espero que... Porque nós temos que incluir a Rússia também nesse jogo, que a Rússia está com políticas de cooperação muito próximas da China. Né? Tem esse episódio da Coreia do Norte, que a melhor maneira de apaziguar aquele rapaz, aquele senhor, é fazer com que a China coloque ele sob controle, etc., porque não faz sentido. Né? Mas é um risco, porque é o seguinte, a Coreia do Norte ela reage muito à agressividade, às vezes, do que os vizinhos, e mesmo, não a Coreia do Sul, que agora está se aproximando corretamente, né? Mas eu acho que você tem aí um potencial de conflito. Né? Eu acho que a União Europeia poderia funcionar como um algodão entre os cristais e se desenvolvesse políticas. Eu acho que isso está na cabeça da Merkel, está também na cabeça das lideranças europeias, essa preocupação com essa polarização. Né? Mas, na verdade, é muito difícil você fazer a China regredir do seu avanço econômico e achar que os Estados Unidos vão se reindustrializar e voltar ao período, digamos, do imediato pós-guerra, não vai ocorrer. Quer dizer, essas medidas do Trump de redução dos impostos, isso tudo não vai resultar num crescimento maior da economia americana? Não, a economia americana vai crescer entre os 2, 2,5, vai ver que um ano cresce 3, é como o Brasil. O Brasil está crescendo 2, as pessoas, agora o pessoal está celebrando o crescimento, e com razão, depois de uma depressão que nós nunca tivemos, uma depressão, né? Provocada por uma política econômica recomendada pelos mercados financeiros. Não vamos nos enganar. Né? São os economistas deles que estão toda hora dizendo faça isso, faça aquilo, e infelizmente a Dilma, né, depois de ter feito uma campanha eleitoral numa determinada direção, mudou de rumo e chamou o Joaquim Levy. Eu não gosto de personalizar as coisas, não estou querendo atacar o Joaquim Levy, mas ele representa um certo ponto de vista, uma certa visão do que devia ser feito na economia. Não estou dizendo que a economia tivesse uma maravilha. E aí vem umas contraposições binárias.
né? Não tinha nova matriz macroeconômica, coisa nenhuma. Tinha só a tentativa de fazer um ajustamento uma economia que estava desacelerando. É só olhar os dados. Eles falam, vão olhar os dados, mas não olhem os dados. Ou olhem os dados e falam outra coisa. Né? Então, Mas a economia brasileira vinha crescendo 2,5% no Fernando Henrique. No Lula teve esse calombo, né? Teve esse... Porque as condições internacionais melhoraram, que você fez uma política interna aqui de redistribuição de renda, mesmo com as limitações que ela teve, mas fez. Né? Você estimulou o consumo interno, o investimento também aumentou, porque não é verdade que não tenha aumentado. Né? A taxa de investimento aumentou, você fez programas de investimento público que interessantes, que foram todos coartados depois. Né? Então, o que eu estou dizendo assim, no mundo inteiro, né, nós estamos num outro regime. Não é aquele que a economia americana crescia 4, as economias europeias cresciam 6, no período de reconstrução, etc. Vai crescer todo mundo assim, meia boca, até pelas razões que eu supostamente apontei, que é a mudança na estratégia das empresas, o predomínio. O que quer dizer o predomínio do capital financeiro? Significa o seguinte, que a acumulação de capital monetário, que era feito através da produção e do emprego, está sendo feito de outra forma. Mas né? o governo, ao adotar essas políticas neoliberais e baseadas nos interesses do mercado financeiro, esse governo aprofundou um monte de outras coisas. Quer dizer, ele mudou as regras das relações trabalhistas, ele está fazendo privatizações, está prometendo privatizar esse ano a Eletrobras. Quer dizer, isso tudo vai gerar o quê no país? Uma boa pergunta. Por exemplo, a reforma trabalhista, é óbvio, ela vai causar problemas para a reforma da Previdência. Muitos. Né? Reduz a arrecadação. Vai reduzir a arrecadação. A reforma da Previdência é necessária, ela é muito necessária e deve ser muito mais profunda do que eles estão dizendo, por causa exatamente das mudanças que você vai ter no mercado de trabalho por conta das novas tecnologias. Certo? Você vai, na verdade, mudar completamente a composição do mercado de trabalho. Você não pode pensar na Previdência em cima simplesmente da contribuição de empresas e trabalhadores. Isso é o modelo do final do século XIX, que se estendeu e se aprofundou, foi aperfeiçoado, sobretudo no pós-guerra, a partir de 1935 nos Estados Unidos, com Roosevelt. Mas agora, com essa mudança, você tem que criar impostos gerais. Né? Querem criar até um imposto sobre os robôs. Não precisa criar imposto sobre o robô. Pega a renda que ele vai produzir em cima. Exige que as empresas super concentradas, ademais é o seguinte, todas essas hipóteses são feitas em cima da ideia de que você tem um capitalismo competitivo. É só olhar a estrutura É uma falácia. total, né? Começa por aí. Né? Então, todos os modelos... Agora, pelo menos nos Estados Unidos, há algum debate sobre a incompatibilidade, a insuficiência dos modelos fundados nessas hipóteses simplórias, né? Que, na verdade, são as que informam os economistas brasileiros que estão escrevendo por aí, né? E que não estão olhando que essas transformações são muito profundas. Então, você me perguntou, né? A coisa da reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista foi feita por uma ideia de competitividade lá atrás, para trás. Está tudo feito para trás. Né? Aqui as nossas reformas são para trás. Né? Não é olhando para frente. Eu sei que é difícil, porque ninguém tem muita certeza, mas você está notando, olhando. Né? Como é que está se transformando o mercado de trabalho nos Estados Unidos, na Europa, a ponto, vou repetir, que os bacanas do Silicon Valley querem, na verdade, criar uma renda. O próprio Zuckerberg falou isso. Né? Então, o outro lá, tem um outro Zuckerberg, não sei se é irmão dele, que hoje está nessa revista do MIT falando, não dá, a gente vai ter que proteger as pessoas. Né? Não é que é um problema puramente demográfico, isso é que as sociedades estão envelhecendo. Também, então mesmo. Né? Se você olhar os avanços que estão prometidos na área da biotecnologia e da medicina, você fica espantado, porque isso vai prolongar a vida. Né? Há uma estimativa de que você vai ter, em 2050, você vai ter
80 milhões de idosos nos Estados Unidos. Você precisa o quê? Criar empregos de cuidadores, né? Porque esses idosos, dada a estrutura da sociedade, não vão ter amparo. Esse é um problema realmente. Então, mas você não pode ficar imaginando que você vai sustentar isso em cima daqueles que estão trabalhando. Você tem que criar, porque o trabalho vai mudar de natureza, então você tem que mudar o imposto. Né? Taxar mais os ricos. Taxar mais os ricos, mais as empresas. Cobrar deles. Cobrar. Cobrar Porque deles, tem que mais. isso não acontece. Exatamente, tem mais uma coisa. Essas inovações tecnológicas têm dupla dimensão. Por exemplo, o que está acontecendo nas impressoras 3D é que eles estão avançando para materiais muito mais resistentes do que o plástico, por exemplo. Né? Então, você vai ter uma capacidade de criar que vai na verdade, pulverizar essa capacidade das grandes empresas de terem um monopólio disso. Né? Eu não sei se porque o monopólio também é uma questão de poder, não é uma questão tecnológica pura e simples. Mas você vai repartir um pouco a capacidade de fazer essas coisas. Ou seja, vou resumir, nós estamos entrando num mundo da abundância, e o mundo da abundância é problemático. Abundância para quem? Pois é, porque aí a questão da distribuição dos frutos da abundância se torna crucial. É essa questão que nós vamos enfrentar. E aí você vai ter que convencer o Flávio Rocha que não dá para ser liberal. Nesse sentido dele, entendeu? Ele não está entendendo nada, até ele tem uma casa que vende tecido lá. Mas não dá para você ficar com essa mentalidade. Você vai ter que tratar do problema da distribuição. Aliás, se você olhar o que estão discutindo os bons economistas americanos, como Stiglitz e outros, né, como Danny Roderick e outros, eles estão é um problema da distribuição. Aliás, o próprio Martin Wolf, que é um sujeito conservador, ele está falando isso. Basta ter um mínimo de noção para onde está caminhando. Não é que eu saiba que eu sou mais esperto que os outros, longe disso. Mas você olha as tendências, você vê que é isso que vai virar. Porque isso politicamente é explosivo. Claro que é explosivo. E aqui no Brasil, o que se caminha hoje ao invés da distribuição, aumento da concentração. É para trás. Nós estamos andando para trás. Qualquer dado econômico que se analise aponta isso. Aumento da concentração de renda. Mas a gente precisa voltar à questão do medo. Na verdade, nessa questão também, nós temos aqui uma coisa muito peculiar. Né? Duas coisas muito peculiares. Primeiro, que é uma resistência enorme, não vamos subestimar isso, uma resistência enorme ao avanço daqueles que são menos favorecidos. Enorme do de cima. Isso é herança da escravidão ainda? Não há dúvida nenhuma que você olha os de baixo como um ser inferior. Aqui é assim. Não vamos. E pior, o sujeito melhora um pouco, ele assume a ideologia. Que é quem está discutindo, a ideologia dominante. Ele assume a ideologia. Então, ele também começa a achar que ele venceu. Isso é muito comum. Eu vejo nas universidades que muitos dos que foram beneficiados pelo ProUni, eles acham que foram pelos méritos. Eu não sou contra o mérito. Eu sou contra a meritocracia hipócrita. Entendeu? Então, você precisa olhar e explicar para as pessoas que, na verdade, não foi bem assim. Certo? Que elas receberam um benefício de um programa coletivo. Né? É difícil aceitar isso? É difícil. Né? Aqui, a ideia do seu mérito, tem até gente que diz que na verdade, na colônia, as coisas iam muito bem. Né? Saiu um livro aí, que na colônia... Quer dizer, aí não dá, entendeu? Porque aí é uma regressão assim assustadora. Mas, voltando à questão democrática, eu acho que no Brasil a questão democrática envolve um problema que, por exemplo, na Europa não existe. A ideia de que você tem que ter um sistema social que proteja todos e dê oportunidade a todos. Né? Na Europa não existe, apesar dos recursos que você teve nos últimos anos. Ninguém questiona isso dessa forma. Não há nenhum rico que chega ali e diz, olha, quero que esses caras se danem, né, que eu me dei muito bem porque eu sou bom. Né? Não é possível isso. O sujeito seria execrado, sumiria. Né?
O Mino Carta, meu amigo, sempre diz que aqui faltou a Revolução Francesa. E, de fato, faltou, porque com todas as dores que a Revolução Francesa impôs, ela, na verdade, impede que as pessoas não reconheçam. Se você não reconhecer que esses valores da liberdade e igualdade são fundamentais para a sociedade moderna, você não sobrevive lá. Aqui sobrevive. Aqui você fala qualquer coisa. Né? E as redes sociais agravaram isso. Muito. Né? Porque, como a gente estava dizendo ali, você tem um predomínio das ideias mais conservadoras nas redes sociais, até porque eles têm mais poder. Agora, eles não devem se iludir, porque, na verdade, esse é um espaço que é ocupado por relativamente poucos em relação ao total da sociedade brasileira. Robôs todos. Robô, porque na urna costuma ser diferente, Diferente. O resultado que se ecoa nas redes sociais. Pois é, isso é uma ilusão que eles autocultivam, né? Que eles acham. Eu tive no Nordeste em julho, um mês praticamente, e conversei com todo mundo. Não é assim. Não é só no Nordeste, você vai para São Paulo, para outros lugares, também não é assim. Então, elas fazem muito barulho, mas têm menos poder do que eles imaginam que tem. A valer a democracia e o voto, a direita não leva. Não vai por isso levar. que tem medo de eleição. Eleição eles nunca gostaram, né? Eu me lembro de episódios históricos, por exemplo, a eleição do Juscelino em 55, né? 55, que eles alegavam que o Juscelino não tinha maioria absoluta, né? E o nosso querido Marechal Lott teve que bloquear o golpe que eles queriam dar. Segurou, né? Saiu pela Via Dutra com a sua grande figura, o Marechal. O Exército Brasileiro teve grandes figuras, né? Preocupadas com o Brasil, né? Interessadas. É uma imagem que no Rio de Janeiro o próprio governo ameaça enlamear, né? Pois é, que isso é muito ruim, né? Porque o Exército Brasileiro teve uma importância muito grande no projeto de industrialização. Pois é, agora muito grande. Você está falando da E eu não gosto de esconder as coisas, a gente tem que dizer. A Embraer, acho que tem um pouco disso que você está falando, Tem. da aeronáutica, que está agora também... Herança dessa visão das Forças Desenvolvimento Armadas. das Forças Armadas, como a Marinha tem. Como a Marinha. A Marinha tem quadros fantásticos. Né? A Carta Capital fez uma matéria sobre o submarino. Né? Agora dessa semana, né? E, na verdade, tem quadros fantásticos, que são importantes para a concepção do desenvolvimento tecnológico brasileiro, etc. Eu fico muito chateado quando eu vejo essa instrumentalização das Forças Armadas. Né? Eu Aliás, acho que eles isso estão ocorreu. chateados. Acho que eles próprios também devem estar chateados. Né? Devem. Os mais lúcidos, os melhores, né, sempre ficam preocupados com isso, porque isso traz no futuro consequências muito ruins. Né? Não são boas. Não. Professor, mas o senhor falou da questão das Forças Armadas, eu lembrei do caso da Embraer por conta dessa possibilidade aí de venda. Isso vai ser um desastre para o Brasil. Então, voltando, isso, claro que vai ser um desastre, inclusive um desastre de absorção, transferência de tecnologia, etc. Né? A nossa indústria de armamentos ela é muito importante, né? E ela poderia ter um peso tecnológico mais importante. Voltando, então, à questão que você levantou, né, a respeito do que a gente vai pensar sobre essa organização da economia, né, o que eu estou vendo é o seguinte, eles querem, como você tem uma família, eu não gosto de como fazer essa comparação, porque ela não é, mas nesse caso, uma família que está com dificuldades financeiras, né, tem algumas oportunidades de trabalho, mas o chefe da família resolve vender seu patrimônio para resolver os problemas imediatos de caixa. Né? Isso é um negócio, para um país, isso é uma coisa tão insensata. Voltando à questão da China, da Coreia, de onde você quiser, do Japão, né? Você sempre teve uma articulação público-privada. No Brasil, as empresas estatais, né,
quando bem geridas, e elas foram razoavelmente bem geridas, inclusive no período pós-64, o Roberto Campos fez uma reforma do setor produtivo estatal, ampliou. Isso foi importante para a retomada do desenvolvimento, o investimento público e o fato de que as estatais começaram a puxar o investimento na frente, articulados com aqueles senhores que eu mencionei, Antônio Emílio, certo? Isso é o que aconteceu. E você vai dizer o quê? Não foi? Os empresários brasileiros, na verdade, se articularam virtuosamente com o Estado brasileiro. O setor de bens de capital brasileiro, só ler a tese do Venilton Tadini, né? Ele se ampliou de uma maneira espetacular, tinha mais empresas, por exemplo, na área de equipamentos elétricos pesados do que os Estados Unidos. Tinha todo mundo aqui, era alemão, era suíço, era americano. Né? E nós construímos isso. Né? Aí, depois da crise da dívida externa, porque nós achamos que o problema era o Estado, não o modo de financiamento. O modo de financiamento, na verdade, o Geisel fez uma coisa, um Frankenstein. Né? É um projeto de desenvolvimento nacional, ele escolheu os setores um pouco tradicionais e financiou mal. Quem é que inventou esse negócio do financiamento? Eu até era amigo dele, mas é um dos maiores pensadores liberais econômicos brasileiros, que era o Mário Henrique Simons. O que ele fez? Ele segurou a tarifa das estatais, valorizou o câmbio e para endividar as empresas estatais. Isso aí abriu o caminho para a privatização. Aí vieram os bonitinhos. Primeiro veio o Collor, né? Saiu rápido. Depois vieram os bonitinhos. Né? Meus amigos, muitos meus amigos. Então vamos abrir a economia, vamos valorizar o câmbio, a taxa de juros lá na casa do chapéu. Né? E aí você foi destruindo a indústria brasileira, perdeu, começou a desestatização, agora eles querem continuar de uma maneira grotesca, porque não tem nenhuma visão estratégica. Como é que nós vamos fazer? Como é que vai ser isso aqui? Como é que vai ser a coordenação desse crescimento? Vai ser assim, na base espontânea? Não existe isso. Quer dizer, aí entra a privatização da Eletrobras, de tudo que eles querem, o enxugamento do BNDES, das bancos estatais. Não, pois o Pércio Arida, vou dizer para meu amigo, vou falar. O Pércio Arida não quer privatizar o BNDES, porque eles acham que se o BNDES sair, o setor privado vai entrar. Ninguém com o mínimo de sensatez acha que isso vai acontecer. Aí eles pegam a TJLP e transformam na TLP. Né? O empresário que vai carregar um ativo por 30 anos, uma estrada de rodagem por 30 anos, que ele não pode vender, ele vai tomar com uma taxa que vai inviabilizar totalmente a taxa de retorno interna dele. Ele não vai tomar, entendeu? E o pessoal esquece, precisamos deixar que o setor privado entre. Hoje, mais de 65% do investimento em infraestrutura, e a taxa de investimento é baixa, é feita pelo setor privado. Foi saindo do Estado, o setor privado ocupou aquilo que ele podia ocupar. Tem coisas que não dá para ocupar. Como é que você vai entrar num projeto de maturação longa, né, com riscos elevados, você vai entrar sem ter a segurança de uma situação de caixa, de equilíbrio financeiro satisfatório? Não vai entrar. Quer dizer, na verdade, vai destruir. Né? Vai destruir. Vai destruir. Transformar o programa um fazendão de novo. Fazendão. Né? E tem o problema das encomendas. Né? Porque se você vai fazer gasto em infraestrutura, e aí é outra discussão, que é a coisa do conteúdo nacional. Isso. Você tem que regular bem para definir aonde você quer afetar, porque, na verdade, era tão amplo esse negócio que até a pintura do casco do navio entrava como conteúdo nacional. Então, você tem que limitar o espaço, mas especificar bem o que é importante, porque eu dei o exemplo outro dia dos painéis solares na China. Né? Tinha uma empreseca lá, isso no começo dos anos 90, que cuidava de esquadrias metálicas, que fez um acordo com a Samsung, se não me engano. E começou a fazer painéis solares, etc. O que o Estado chinês fez? Falou, não, agora é com a gente aqui. Você vai se juntar ao nosso programa de energia limpa, que eles estão fazendo, é o maior programa do mundo. E aí você vai... Hoje é o maior produtor de painéis solares do mundo. Eu escrevi um artigo no Valor Você lembra? Uhum. Então, você olha essas coisas e vê o Brasil, você fala, meu Deus do céu. Como a gente está fora. Fora, completamente fora. Aqui o negócio é fora, bola fora.
parece que é uma sanha destrutiva de tudo que foi construído. Né? Mas eu lhe perguntei sobre a Eletrobras. Como é que o senhor vê essa privatização? Isso não vai ter consequências até do ponto de vista das empresas, de custo, claro que gestão dos recursos hídricos? Qual vai ser o impacto? Mas o Brasil ainda tem dos custos de energia, de eletricidade, mais altos do mundo. Nós fizemos isso a partir do momento que a gente começou a privatizar. Tanto que o pessoal do Pato, da Fiesp, foi ao governo pedir uma mudança nas regras do reajuste de tarifa. Quer dizer, a privatização já provocou. Já provocou, mas isso está mais do que comprovado. Né? E não tem jeito, é só olhar, vamos pegar o modelo Enron nos Estados Unidos. Foi esse desastre. Né? E eles demoraram para perceber que era um desastre. Vamos pegar aqui São Paulo, por exemplo, a Eletropaulo. Eu estou falando porque eu pertencia ao Conselho da Eletropaulo e pedi demissão. Por quê? Porque eles tinham que, por exemplo, gastar dinheiro enterrando toda a fiação, porque choveu aqui, não sei se é aqui assim, na minha casa, em Pinheiros, apaga a luz. Choveu, apaga a luz. Então, a manutenção é péssima. Né? E, na verdade, não tem cabimento uma cidade como São Paulo ter a fiação disposta. Quando eu vi que o negócio ia sair, eu falei, caio fora, não vou ficar aqui. Né? Então, você administrar bens públicos com o setor privado é problemático. Saiu uma pesquisa agora na Inglaterra, não sei se você viu, né? Feita recentemente, sim. Né? Em que a população pede a reestatização das ferrovias, da energia e da água. Acho que saiu no Guardian ou no BBC. Sério. Né? Foi uma pesquisa grande. Eu tenho os resultados da pesquisa em casa. O pessoal não quer mais. Sabe? A água ficou caríssima. E, além disso, a água é um recurso... Agora estão soltando esse boato, que eu também acho, que vão privatizar o aquífero Guarani. Bom, aí, na verdade, é a gargalhada final. Né? Que o Brasil tem as maiores reservas hídricas do mundo. E vai privatizar a propósito do quê? Que é essa mentalidade. Vamos monetizar tudo no curto prazo e depois a gente fica sem nada. Fica com um sistema que não funciona. A impressão que dá, quer dizer, na França também tem uma resistência grande ao que foi privatizado, eles estão até desfazendo as privatizações. Parece que essas empresas que lá estão perdendo espaço, estão querendo vir aqui para tirar um naco. Aqui, né? Mas aqui, vem para esse negócio aqui que é uma loucura que você está falando. Aqui, o Brasil é um país engraçado. Né? Isso nas várias dimensões. Você tem um espírito predatório, tipo o pau-brasil, né? Eu vou pegar aqui que eu posso e vou embora. Né? E a resistência a você construir, né? Para destruir. Olha, eu tenho uma experiência pessoal muito interessante como presidente de clube de futebol. Isso está, assim, digamos, montado em cima você não faz nada. Estou falando do Palmeiras, você não faz nada. Tudo que você tenta fazer, né, o cara fica contra. É impressionante, o espírito não faça nada. Faz o seguinte, fique quieto, business as usual. Se você pensar em alguma coisa que ultrapassa os limites do existente, o pessoal fica nervoso. É uma coisa impressionante. Você está pessimista aí com o que vai acontecer? Esse ano a economia brasileira está sendo alardeada como em estado de recuperação. Isso tem pés de barro? Qual é, assim, mais no curto prazo? Veja, então, eu acho o seguinte, que não há nenhuma depressão que se prolongue por muito tempo, até porque você usou o FGTS, né, o crédito se recuperou por causa da queda da taxa de juros, que isso, a despeito da queda ter sido na ponta, ter sido a inflação está no chão, né? No chão, muito pequena. Tal. Mas não é que você vai ter um processo de crescimento, que a economia vai crescer 5% ao ano, que é o que seria indicado numa economia como a brasileira para você permitir as políticas de inclusão. Isso não vai ocorrer.
pode esquecer. Aliás, os próprios defensores da ideia que está crescendo, não sei o quê, está crescendo, mas dentro dos parâmetros precários que cresceu nos últimos anos, né? Sem uma recuperação expressiva da indústria brasileira, até porque a mentalidade hoje é de que não tem problema se a sua economia está sendo movimentada a partir da indústria, da produção do agronegócio, etc. Aí eles dão um exemplo da Austrália, mas que não se aplica, porque a Austrália é uma economia que tem 20 milhões de habitantes, né? E tem uma economia... igual a São Paulo, como eles comparam com o Chile. O Chile também não anda lá essas coisas, mas a América Latina, não sei como, né? E o Brasil tem muito peso na América Latina. Então, como você não tem aquilo que nós discutimos durante um projeto nacional, projeto nacional não quer dizer que seja um projeto nacionalista, né? Preciso deixar, não é nacionalista, você tem que se ajustar às condições existentes da economia mundial. Então, por exemplo, você tem que ter um projeto de política industrial adequado para o momento que você está vivendo, né? Você tem que ter um movimento de reorganização do setor de ciência e tecnologia no Brasil, que está sendo sucateado, né? Você tem que ter uma renovação das políticas sociais para fazer com que as pessoas tenham realmente um aumento na sua renda real e na sua capacidade de consumo, senão não vai para lugar nenhum. Vai ficar assim, vai crescer 1,4, é o que o Banco Central está dizendo, 1,04 esse ano, 2,5, e aí? E aí é melhor do que não crescer, ou do que cair 3,5, 3,8. Mas, na verdade, não é uma coisa que vai resolver essas questões que são centrais para a economia brasileira se revigorar. Certo. Bom, professor, muito obrigada. Não, eu que agradeço. O senhor não disse, afinal, se vai ter ou não uma crise mundial aí na esquina ou não. Essa pergunta ficou Não, no ar. porque é o seguinte, se você olhar de 80 para cá, você teve uma sucessão de crises. Sucessão de crises, né? Todas elas, algumas localizadas, você teve, vamos pegar, né? A partir de... Você teve 87, a crise da Bolsa, depois você teve a crise japonesa no final dos 80, começo dos 90, né? Em 94 você teve a crise mexicana, gravíssima, que nos deu problemas também aqui, até no manejo da taxa de juros, da valorização do câmbio, porque foi a crise dos tesobonos. E é engraçado que eu fui a Davos, eu era secretário de Relações Internacionais do governo de São Paulo, e, na verdade, a estrela da reunião de Davos de 94, começo de 94, era o México. Então, eles estavam lá celebrando, o presidente era aquele que até teve que fugir do México, era o Salinas de Gortari. Salinas de Gortari. E era insensado. Isso, mas uma celebração. Aí eu estava conversando até com 2 brasileiros que não pensavam exatamente como eu. Um deles, que eu gosto muito, o Roca, o outro, nem tanto, o Daniel Dantas estava sentado do meu lado. E eu falei, mas a economia mexicana está tão bem assim, com 8% de déficit em conta corrente, né? Bom, aí, dezembro de 94, e eles concordaram comigo, deu aquele pepino, né? Aquela crise devastadora que até afetou um pouco o Brasil, nós tivemos que subir a taxa de juros. 94, a crise mexicana. Depois, 97, 98, a asiática. 99, você teve... Em 98 ainda você teve a crise do LCTM, daquele fundo dos bacanas que, né, inventaram o cálculo das opções, certo, né? E fizeram um movimento errado em relação aos preços dos títulos russos e americanos. Achavam que eu convergi, não convergiu nada, né? Isso é 98, né? 99 teve a desvalorização brasileira, com todas as sequelas. 2000 você teve o fim da bolha das .com, né? Aí voltou e montou a bolha da imobiliária, né?
que termina, na verdade, 2006 começou a entrar em crise, é que as pessoas não ficam olhando, né? Elas ficam torcendo. A pior coisa é você torcer. Torceu, você vai se dar mal, contra ou a favor. Aí deu a crise visível. Eu não quero dizer, eu escrevi muito sobre vai dar, vai dar, vai dar. Você não sabe quando, mas é claro que vai dar, porque o desequilíbrio era enorme, né? O cara estava vendendo hipoteca para o sujeito pobre lá, que ele, no contrato, ele falsificava a ocupação do cara, fizeram o diabo. Aí é claro que a coisa ia mal. E aí 2008, né? A crise europeia, grega e tal, 2011, 2012, bateu aqui no Brasil, inclusive, mas você está mais do mesmo. O que você fez? O quantitative easing, você sabe qual é até hoje, qual é o tamanho do balanço dos bancos, do Fed, do Bank of England, do Banco da Inglaterra, do Banco Central Europeu e do Banco Chinês? Você sabe quanto é o valor total? Não. É 23 trilhões. Trilhões, que eles querem desfazer agora. Então, olha o que aconteceu. Você impediu que você tivesse uma queda assim interminável do preço desses ativos, que ia devastar todo mundo, né? Ia levar a poupança de todo mundo, as empresas iam ficar insolventes, os bancos quebrados. Eles salvaram o negócio lá, né? Com grande ousadia. Com dinheiro público, né? Dinheiro de Estado. Dinheiro emissão do Banco Central, porque na verdade. E aí o sujeito disse assim, não, mas os governos agiram, a dívida pública subiu de 58 para 110 dos Estados Unidos, o que é verdade. Mas, aí é o seguinte, o que aconteceu? É uma operação puramente financeira. Como você tirou toda a tralha que não estava desvalorizada, botou no balanço do Banco Central, os bancos ficaram sem ativos. O que aconteceu? Ao mesmo tempo que você botou dinheiro lá, o dinheiro lá com esse risco, essa aversão a emprestar, quem é que acabou formando o balanço dos bancos? A dívida pública. Então, você emitiu dívida por um mecanismo puramente financeiro. Isso as pessoas não querem dizer. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que trabalha no... Você botou dívida pública lá, mesmo com os rendimentos muito baixos, você valorizou isso, o quantitative easing empurrou o preço dos bônus, tanto que o Greenspan disse que tinha uma bolha nos bônus, nos bônus, né? Como tem uma bolha nas bolsas. Você está fazendo mais do mesmo, de uma outra maneira. Está fazendo mais bolha. Fazendo mais bolha, é. E aí é o seguinte, aí teve esse suspiro, né, agora da Bolsa para baixo e tal, e aí recuperou, todo mundo dizendo, não, os grafistas estão dizendo, vai crescer. É assim mesmo que funciona, né? E aí é o seguinte, você está embolhando mais. Está embolhando. Você está embolhando mais. Uma hora fura. Uma hora fura. E, na verdade, o problema não é que a economia real não cresce, ela cresce pouco, e a desproporção entre a renda, a massa de riqueza financeira, é o que o Piketty explicou. O pessoal não leu o Piketty direito, sabe que tem 1000 e tantas páginas, o pessoal tem preguiça. Né? Se você lê o Piketty, ele está falando disso, né? A relação entre renda e riqueza. E isso continua desproporcional. Mas é assim que funciona o capitalismo. Não é por maldade, é da sua natureza. Não é por maldade, é da sua natureza. E isso, na verdade, empodera uns mais que os outros. Isso torna difícil a transformação, porque é muita resistência. Mas é assim que funciona. Certo? Quando você soltou o bicho, aqui diz o meu amigo, irmão João Manuel, assim, você soltou o bicho, tirou o bicho das aulas, ele começa a fazer das dele. O bicho. Você soltou o bicho, ele começa a seguir a sua natureza. O bicho funciona assim. Mas o Piketty diz que essa concentração de renda está equivalente ao início do século XX. Isso não acabou bem. Nós tivemos 2 guerras na sequência. Sim, pois é. Ele diz que esses desequilíbrios tendem a se perpetuar e tendem a aumentar. É isso que ele diz. O pessoal fica nervoso com ele, mas ele fez uma análise. Aí
pessoal marxista fica cobrando dele que ele, na verdade, reconstituiu a trajetória que o Marx fez no Capital, até chegar no Capital a juros, no Capital fictício, sem citar o Marx. Por que ele precisa ficar citando? Ele fez pelo lado dele, fez lá, pegou os dados, olhou os dados, fez um trabalho magnífico, né? E aí não dá para você fazer uma discussão ideológica. Um fez uma coisa, outro fez outra. O Keynes também falou, olha, não vai dar certo esse negócio, né? Quando ele analisa os mercados financeiros, fala, a obsessão com a liquidez obstaculiza a criação de riqueza nova, riqueza produtiva. Explicou lá na teoria já, mas é que o pessoal não se aprofunda, porque no capítulo 17 da teoria geral ele fala exatamente disso, desse assunto. Mas, enfim, eu não vou querer dar lição para ninguém, nem recomendar que ninguém leia nada, até porque não adianta, né? Hoje em dia, para ler é um esforço. Né? O fato é que não está dando certo. Não. Muito bom, Muito professor. bom. Muito obrigado Muito aí. Pela... obrigada. Eu quero dizer que eu me diverti muito. Nós que bom. também, Nós nós também. também. Que bom, muito Ótimo, obrigada. Imagina. Então, vamos aqui encerrar a nossa transmissão. E amanhã nós vamos ter aqui conosco O Wagner Freitas, o Wagner Freitas, né, presidente da CUT. presidente da CUT, Manda um abraço para ele. que vai nos falar do movimento sindical e dessa tentativa dos trabalhadores de tentar pegar algumas Tentar migalhas colocar as coisas dessa nos coisa. eixos, não é isso? Pegar algum, né? Tá difícil, Tá né? difícil. Tá bom. E Obrigada. lembrar professor. que todo esse material vai ficar disponível no site tutameia, tutameia.jor.br. Um abraço. Um abraço, tchau.